Vamos fazer o segundo módulo, né? O primeiro módulo foi e-mail, calendário, e a gente falou mais a respeito de e-mail, calendário. Agora vocês devem ter feito a trilha, não sei se totalmente fez a trilha, quem está nos escutando agora, isso aqui está sendo gravado, estamos eu e a Cris Ellen. A ideia é absorver de vocês quais foram as dificuldades que vocês tiveram durante a trilha. E aí eu quero esclarecer algumas coisas que eu vou até colocar como título desse vídeo que eu estou gravando agora, diferenças entre empresas e sistemas de trabalho e qualificação. Por que eu digo isso? Porque tem empresas, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Software. Vamos fazer um desenvolvimento de software. Bom, então eu preparo uma parte do software até a página 3, que é a minha função, fazer isso. Coloco isso no modelo Kanban. O que é Kanban? Kanban é um cartão aviso, foi inventado no Just in Time da Toyota. Não lembro o nome, acho que é aqui o nome do inventor, não importa Ele isso, é mas enfim. citado na trilha, o Kanban. É, Uhum. é. O Kanban é nada mais e nada menos do que um processo just in time. Um dos itens do Kanban são os cartões aviso. São esses que a gente usa no Trello, são os cartões que você vê visualmente, tem uma lista, né? Então, entrada, ação, esperando resposta, feito, ou biblioteca. O modelo GTD aplica uma parte do Kanban, que são só os quadros. O método Kanban, ele é de efetivamente especificidade de desenvolvimento de produto, just in time. Eu vendo, coloco num processo de desenvolvimento. Então, se às 16h15 do dia 15 de julho eu vou entregar um determinado assunto, Cris vai entrar às 16h20, pegar aquele produto que já está feito por mim, fazer a formatação do que tem que fazer, às 16h30 pega para a produção vai demorar até às 17 horas fazendo esse trabalho, às 17h30 vai para a expedição. Então, todos os elos desta cadeia funcionam para entregar, como é o conceito just in time da Toyota. Isso é uma empresa. Estou dando um exemplo de empresa e um exemplo de processo. Tem outras empresas que desenvolvimento de software, que é a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Quando eu sei que determinado componente do software está sendo desenvolvido pela Cris, ela vai me entregar na segunda-feira, dia 15 de julho, às 16h30, então eu já vou deixar o módulo que eu preciso conectar ao que ela entrega pronto para fazer a conciliação e a leitura do software. 16, 17 horas eu vou colocar no meu próximo falando, olha, já fiz a minha parte. É mais ou menos como a parada do carro no box da Fórmula 1. Mesmíssima coisa. Então, o carro chega, para, todo mundo vai atacar aquela ação que compete a ele, levanta a mão e fala, pneu direito já está ok, pneu esquerdo ok, o outro ok, o outro ok. Quando o cara levanta a bandeira, é porque todos fizeram o seu trabalho. E ele volta para a pista. Isso é o conceito de rotação de tarefa e cumprimento de tarefa e entrega de tarefas que sejam e tenham como objetivo a formação de uma equipe para desenvolver um produto. No nosso caso, não é isso. No nosso caso, é uma autogestão das suas tarefas que devem ser ou estar a tempo de entrega para formar um outro elo da corrente. O que eu quero dizer com isso? Vamos devagar que nós temos pressa. Porque a gente pega o recurso, e vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Todo mundo aqui já deve ter trabalhado no Excel, por exemplo.
O que a gente utiliza do Excel? A gente utiliza 0,5% da capacidade que a ferramenta tem para entregar. Simples assim. Excel pode chegar à linguagem de programação. A gente só usa para fazer tabelinha, continha básica, uma fórmula um pouquinho mais sofisticada, mas é só. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Trello tem 800 oportunidades para você fazer as coisas. Mas se você não trouxer para o domínio do básico, você vai se perder. Isso vai te desestimular e você não vai conseguir executar o que precisa executar. Por isso que no módulo 1 nós fizemos a calendário, e-mail, né? Agora eu estou falando especificamente das tarefas que são da sua área, única e exclusivamente da sua área, das suas atividades, e que são as tarefas que você tem gerenciamento. Nós temos o poder de decisão, o poder de execução, de realização das coisas que nós temos controle. Nós temos o controle de fazer X, Y, Z. Então a gente vai lá e faz. Se a gente não tem controle sobre aquilo, você precisa anotar e falar, bom, quem tem controle sobre isso? Ah, é a Lígia. Bom, então eu vou lá pedir para a Lígia fazer ou me ajudar a concluir aquilo que eu não tenho condição de fazer. Muito bem. Por que eu estou falando desta maneira? Porque nós, em geral, nos entusiasmamos e achamos que a gente pode fazer milhares de coisas. E realmente pode. Só que a prática mostra que é melhor você ficar Fusquinha, Fiat Uno, durante um tempão e consolidar esse conhecimento para dar um próximo passo num conhecimento de uma coisa que você não sabe e que pode facilitar a sua vida. Então, quando você trabalha com coisas básicas, como nós falamos na aula anterior, você tem o e-mail que você pode mandar para você mesmo, você tem o calendário do qual você vai compartilhar, vai assinar esse calendário que vai aparecer na sua agenda. É muito legal isso, porque ele te dá visualização daquilo que você tem para fazer, e a gente tem que ter uma organização da nossa agenda para poder executar as coisas que você precisa executar. Mas mais do que isso, é o exercício de pensar o que fazer. Mas mais, é para pensar se é que eu quero fazer, se é que eu vou fazer. É aprender a analisar, como diz o Walter Hills, um pesquisador napolitano, que ele diz assim, o bom guerreiro é aquele que escolhe a batalha. Eu tenho que fazer, tenho que lutar isso, eu tenho que fazer isso, é para lá que eu tenho que ir, porque muitas vezes não é. E se não é, esquece o assunto. É como fluxograma. Se sim, vamos fazer o planejamento para as próximas etapas. Se não, fim. É simples, enfim, acabou. Não tem que ir para lá, porque se você é não, você não tem que ir para lá. O que normalmente a gente faz? A gente começa a inventar a história de como é que é possível tornar o não sim. E a gente perde tempo no fluxograma das coisas, porque você quer insistir por teimosia que eu sou capaz de fazer, que se eu não aceito não como resposta, que eu vou lutar para conseguir a excepcionalidade. E nós estamos numa fase que o Trello tem que nos ajudar a entregar o arroz com feijão. Eu não preciso que você seja licenciado da NASA para trabalhar no que você está fazendo. Eu preciso que você faça a entrega das suas tarefas no prazo que você se predispôs a fazer e, principalmente, e é por isso que essa aula é importante, e principalmente para você entender que ainda não vamos falar de interconectividade entre departamentos e equipes. Por que não? Porque primeiro você tem que arrumar a sua cama. Depois que você arrumar a sua cama, você arruma a sua casa. Depois que você arruma a sua casa, você arruma a vizinhança. Depois que você arruma a vizinhança, você arruma a sua rua. Depois que você arruma a sua rua, você arruma o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o país e o planeta.
A gente normalmente quer mudar o curso de Vênus, quer falar sobre a vida em Marte, mas a gente mal arrumou a cama. Então a gente tem que descer um pouco as expectativas em relação ao Trello e levar em consideração de que o processo de mudança é doído, é lento e ele requer uma coisa que é o cerne da nossa aula 2 de hoje, que é a questão do pensamento. Jordan Peterson diz, se você é uma pessoa que consegue pensar, escrever e falar, você é uma pessoa imbatível, do ponto de vista de que, se você consegue fazer essas 3 coisas, você é imbatível. Via de regra, a gente não pensa, a gente não escreve, mas a gente fala de bate-pronto. E aí, normalmente, tem os problemas de comunicação. Eu falei, não é bem isso que eu quis dizer. Não, você me interpretou mal. Não é que você me interpretou mal, você me chamou de macaco, agora há pouco. Você acabou de dizer que o seu comportamento está parecendo de um símio. Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Ou seja, a gente tem essa questão de usar mal as palavras porque a gente não pensa. A inteligência artificial vai usar de um recurso, está usando de um recurso, e eu quero compartilhar com vocês, vou compartilhar agora, que é parte da nossa aula de hoje, quero compartilhar com vocês. Olha que interessante isso daqui que aconteceu. Observem. Vou colocar aqui, vou entrar no Prezi, que é um software de apresentação, certo ou não? É um software de apresentação. Aí eu pedi para o Prezi fazer o seguinte, monte para mim, vou fechar só para vocês verem. Foi assim o texto. Dentro do Prezi, abrir uma nova apresentação. Observem bem. Eu vou fazer uma aula sobre as vantagens e as oportunidades que a ferramenta Trello pode trazer para a nossa empresa. Liste para mim, em forma de apresentação, quais são os pontos principais a serem transmitidos em uma aula introdutória para as pessoas que não conhecem o Trello. Ok? Todos entenderam o que eu falei? Muito bem, olha isso aqui. A única coisa que eu coloquei foi a logomarca, tá? Só para vocês entenderem. Estão vendo a minha tela? Muito bem. Olha isso. Introdução ao Trello com imagem, texto e tudo. Eu só coloquei a logomarca. O que é o Trello? Benefícios de usar o Trello. Por que a adesão pode ser um desafio? Explorando a interface do Trello. Navegação na plataforma. Principais recursos e funcionalidades. Configurações e personalização. Criando e gerenciando tarefas no Trello. Criando cartões de forma eficiente. Atribuindo responsabilidades claramente, estabelecendo prazos e prioridades, colaboração e comunicação eficientes no Trello, compartilhando quadros e cartões, e comentários e feedback, integração com outras ferramentas e a organização eficiente com etiquetas e filtros, utilizando e como utilizar etiquetas e filtros, listas e quadros adicionais, e automatização de processos, desenvolvendo produtividade, as estratégias para aumentar a produtividade e estratégias aqui, estabelecer metas diárias e priorizar as tarefas-chave para otimizar. Priorizando as tarefas, estabelecendo metas e acabou o nosso treinamento que foi criado na inteligência artificial, no Prezi, exatamente com o texto que eu acabei de passar para vocês.
O que isso significa? Isso significa que se você não parar para pensar, não souber escrever e não souber falar, a inteligência artificial não vai fazer aquilo que você imagina que ela vai fazer. Observem bem. Pode ser, Rui, que a sua função daqui a 5 anos não exista. Pode ser que a sua função, Lígia, daqui a 2 anos não exista. Cris, a sua ainda vai existir porque existem pessoas. Mas tudo que for processo não vai mais existir. Tudo que for controle não vai mais existir. Rui vai migrar para TI, Lígia vai migrar para desenvolvimento de software, planejamento de implantação, de ferramentas de treinamento, que aí você precisa burilar, acomodar certos dados e informações que requer o pensamento humano para fazer. Tudo que requer pensamento humano para fazer e a intersecção de informações associadas a processos e pessoas, há necessidade de uma interlocução. Quando houver essa interlocução, precisa de pessoas, precisa de seres humanos. Agora, se você não sabe formular o processo, se você não sabe colocar em palavras aquilo que você quer da máquina, aquilo que você quer do computador e da maneira como você enriquece efetivamente essa informação para ter um resultado mais ou menos eficiente, fruto do seu pensamento e que a mecânica da informatização, do processamento de dados pode te fornecer de maneira maravilhosa. Observem, eu, com uma frase, criei uma apresentação inteira de Trello. Eu poderia desenvolver, e ainda volto a repetir para você, isso é porque eu não usei o chat GPT. Se eu usar o chat GPT, ele vai colocar, por exemplo, slide 5. Não, eu quero que você amplie no slide 5 e me dê uma estrutura passo a passo do desenvolvimento da criação de um cartão no Trello. E ele vai lá e vai criar passo a passo aquilo que tem que ser feito. Agora, veja que coisa interessante. Precisa fazer. Precisa fazer. Eu preciso pegar o alho, o arroz, né? Tem que lavar, tem que colocar na panela, tem que colocar o azeite, o óleo, a manteiga, o que você usar. Tem que fritar o alho, fazer, colocar água quente, fazer tal, fazer o arroz. Precisa fazer, precisa ter a panela, precisa ter o fogão, precisa ter você fazendo isso acontecer. E aí, ao final, você pega aquilo e fala, que delícia esse arroz, maravilhoso. Sim, mas você fez. O arroz não saiu pulando do armário e foi para dentro da panela sozinho porque você deu um comando. Isso não aconteceu. Nada na vida acontece assim. Tudo é criado, tudo é fruto do seu trabalho e da organização daquilo que você coloca num processo. Então, primeira coisa é vencer a limitação do processo básico, ou consagrar o processo básico para que você consiga fazer as coisas básicas bem feito, o arroz com feijão bem feito. Se eu sei fazer uma tarefa, um cartão que tem uma tarefa, que tem uma data e eu sou responsável, o que é que eu preciso fazer para que isso ocorra de maneira ordenada? Vou dar um exemplo para vocês, para ver que interessante. Eu tô trabalhando num projeto em Natal, especificamente, tem lá o dono da construtora Hasbun, que é o investidor e etc. Eu estou ajudando ele em várias frentes, inclusive governança familiar. Ele é um cara de papel, ele é um cara que escreve. O máximo que ele se dá ao trabalho é ter um smartphone, mas assim,
doído mesmo. Não é muito fácil para ele esse negócio, né? Mas ele escreve. Então, o que eu faço? Eu crio as tarefas, tiro uma foto da tarefa no computador, na tela, mando para ele e a gente faz a reunião. Aí ele delibera. Não, você faz assim, você faz assado, essa data você muda, essa data isso, essa data aquilo. E durante a reunião eu falo coisas para ele que ele falou assim, pô, isso é uma boa ideia. Coloquei no Trello e mandei para ele. Vou mostrar para vocês que aconteceu hoje. Que aconteceu hoje. É muito legal, né? Essa, essa situação. Deixa eu só ocultar aqui os controles flutuantes. Olha, vamos adiante com esse projeto. Governança, houve avaliação dos sócios? Hilton Garden, Ponta Negra, projeto, está atrasado, ó, isso aqui está vermelho. O Manari, vamos falar sobre a velocidade, as etapas, estudar a conversão do Golden Tulip para Doubletree, vidro na parede atrás da mesa, viagem para Natal. Vocês estão vendo a minha tela, não? Então, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô Oi, oi, vendo. oi, oi. A gente Tá tá vendo vendo sim. sua tela. Tá. Então, observem que aqui eu estou passando para ele com datas. Aí ele pegou isso daqui e saiu andando pelo escritório e falou para a Olga: Olga, olha aqui, estão me cobrando, está vermelho aqui, você está atrasada com esse negócio. Eu falei: ô Jorge, você está me usando de papagaio de pirata, né? Eu vou lá, falo para você uma coisa, você vai lá e fala para outra, cobrando a outra, porque eu estou cobrando ele. Eu cobro ele vai lá e cobra o outro. Eu cobro ele vai lá e cobra o outro. Eu cobro ele vai lá e faz isso. Aí as coisas começam a andar, porque ele se dá conta, que aí ele vira e fala assim: Ô Ronaldo, eu gostei desse negocinho aí, como é que chama isso daí? Eu acho que eu vou fazer um. Você não podia me ensinar a fazer isso? Estou dando aqui um exemplo para vocês, para dizer o seguinte: a pessoa tem uma limitação de não ter processamento de dados, computador, tal, ok. Mas o benefício que ele vê no momento em que ele vê a coisa trazendo para a vida dele, que importa para ele efetivamente, pô, ele fica encantado. Ele fica encantado. E quando eu compartilho a tela do computador com ele, vou no calendário e mostro para ele, aí ele fica mais encantado ainda. Então, o lado bonito do negócio é quando aquilo é útil para você. Se não é útil para você, se não te dá alguma utilidade para fazer, você não vai conseguir fazer, você não tem aderência, você não vai abraçar aquilo da maneira correta. Por isso que vamos devagar, não precisa ser numa velocidade ímpar. Nós vamos até o final de agosto, nós estamos no dia 15, temos 15 dias. Até o dia 15 de agosto, nós vamos aprender a ferramenta. Do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto, nós vamos implementar esses processos no nosso dia a dia e vamos fazer os ajustes. Aí não vai ser possível, ou melhor, a gente vai trabalhar, vai aprender, vai se virar, vai errar, etc. Ok. No dia 1º de setembro, está valendo. Nós vamos começar a usar o Trello 100%. Ou seja, você tem que ter um tempo para poder absorver essa informação. Se você não tiver esse tempo e se você não se dedicar às coisas básicas, você não vai conseguir fazer o desenvolvimento da sua adequação à ferramenta. É a mesma coisa que você aprender Excel, estou dando um exemplo. Você vai aprender Excel, muita coisa que vai aparecer ali para você, eu falei isso no começo, vocês não estavam na sala, vou repetir, que eu acho que faz sentido. Quando você aprende Excel, você fala assim, eu, por exemplo, eu sou um usuário de 0 a 10, na média da população que usa Excel, de 0 a 10 eu sou 9,5, ok? Eu sou hard user, eu sou uma pessoa que uso muito Excel. Eu que uso muito Excel, se comparar com pessoas que usam Excel de verdade, eu acho que eu uso 10% do Excel, se muito. E muito. Eu estou sendo bonzinho comigo mesmo, porque a gente tem que ser bonzinho com a gente, né? Se muito eu uso 10%. Por quê? Porque tem N funções do Excel que a gente desconhece, como, por exemplo, linguagem de programação. A gente não conhece isso, que é Access. No final das contas, Excel é linguagem de programação.
Mas eu vou usar a linguagem de programação? Não, eu não vou usar a linguagem de programação. Então não adianta você querer me ensinar uma coisa que eu não vou usar. Eu primeiro preciso entender que essa célula com essa célula é igual a isso, 1 mais 1 é igual a 2, então eu tenho que escrever aqui esta célula mais esta célula, enter. Pronto, é 2. Já me deu a resposta. Ronaldo, você está sendo muito primário, você está usando exemplos muito primários. O óbvio precisa ser dito. Por que eu estou dizendo que o óbvio precisa ser dito? Porque quando você tem uma ferramenta nova, em geral, a gente sempre quer fazer o máximo. E aí você não faz nem o mínimo. E a gente não pode cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha de encantamento. A gente vai. Eu brinco que é o efeito Windows. Quem trabalha com Windows sabe do que eu falo. Você vai abrindo uma janela, vai abrindo uma janela, vai abrindo uma janela, vai abrindo uma janela, vai abrindo uma. Quando você vê, você tem um monte de janelas abertas. Nossa, eu estou perdido. Onde é que eu estou mesmo? Porque tem um monte de coisa aberta, tem um monte de coisa não fechada, tem um monte de coisa iniciada e não terminada. Ó a pegadinha, ó a pegadinha, ó a pegadinha. Você vai começar a ter um hábito diferente em relação a abrir um caso. Por exemplo, eu estou fazendo aqui essa aula com vocês. Não importa o que vai acontecer às 17 horas. Agora é hora da aula. Se tocar o telefone, eu não vou atender. Se aparecer uma mensagem urgente, eu não vou fazer. Por quê? Porque senão eu não consigo fazer a aula com vocês. Não decentemente. Eu posso fazer mal feito, mas não decentemente. Porque você tem foco, filtro de atenção. Isso é fundamental. Se a gente não fizer e não tiver o filtro de atenção, você não consegue entender o que está acontecendo. Eu fiz uma brincadeira com a Cris, quando a gente esteve juntos aí, falando sobre filtro de atenção, né? Aí eu mostrei para ela um vídeo, mostrei para ela um vídeo e eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui. Vocês têm que contar, vocês têm que só um minutinho que eu vou colocar aqui. Pronto. Eu vou traduzir aqui. Vocês têm que contar a quantas passagens a turma de a turma de branco fez. Então vamos lá. A turma vai passar as passagens, vocês têm que contar as passagens. Quantos passos você contou? Isso. Edson. 14. Eu contei 13, Eu também contei 13. mas é por causa do macaco. É que você viu o macaco. Presta atenção, né? Muito bem. Então, o que que mostra isso? Mostra isso que se você viu o gorila, você não acertou as passagens. Se você acertou as passagens, você não viu o gorila. Se você acertou as passagens e viu o gorila, você faz parte daquele grupo de menos de 5% das pessoas que conseguem ter a acuidade mental
e observação para ativar o filtro de atenção em 2 lugares simultaneamente. Filtro de atenção é uma grande evolução humana para que você consiga se desenvolver antropologicamente, como raça humana. Por isso você tem o filtro de atenção. Isso é científico. Isso é como fígado, rim, estômago. Isso não tem modelo 2024. Isso é do ser humano. Com o acúmulo de informações que você recebe a partir de agora, nesse dia a dia, das coisas que você vem vivendo, todos nós, você começa a ter dispersão do seu filtro de atenção. Eu presto atenção nisso, presto atenção naquilo, presto atenção naquilo, presto atenção naquilo, presto atenção naquilo, presto atenção... Isso aqui ficou. Presta atenção naquilo, isso aqui ficou. Presta atenção naquilo, presta atenção naquilo, isso aqui ficou. Porque você não é Deus, onipresente, onisciente. Você não é Deus. Você não está vendo tudo simultaneamente porque a sua capacidade cerebral é limitada. Então, você não consegue ver 2 coisas quando você ativa o seu filtro de atenção. E filtro de atenção significa que você está prestando atenção. Em inglês tem um termo que se diz pay attention. Por que é pay attention? Pague a atenção, porque tomar atenção você tem que pagar. E você paga por quê? Porque você precisa ter energia. Então você tem que pagar com a sua energia para ter atenção a um determinado, porque tem um custo. Então tem hora que a ideia, o desenvolvimento do Trello é para você aprender efetivamente onde e quando e se deve prestar atenção numa determinada coisa. Tem hora que você não tem que prestar atenção naquilo, eu não vou responder aquilo. A outra também não vou. Isso aqui eu preciso responder. E eu preciso responder com começo, meio e fim. Então, observem. A aula de hoje, basicamente, é 1. Não queira usar tudo da ferramenta do Trello. Essa é a primeira. Use só o básico, o arroz com feijão. 2. Peça ajuda. Procure os universitários. Entre no chat GPT e formule perguntas amplas, complexas, de tudo aquilo que vocês estão precisando aprender e que vocês não conseguem aprender. E quando você coloca isso em prática e você faz essa pergunta corretamente, a resposta vem. Então, basicamente, a aula de hoje é para dizer o seguinte: não ultrapasse o limite, faça o básico bem feito, e a partir do dia 1º de agosto você vai começar a utilizar esse processo, e aí no dia 1º de setembro vai começar a valer o jogo. Ok? Muito bem. Perguntas? Perguntas? Não, não, tá Abriu o tranquilo. áudio aí? Tranquilo. Tranquilo. Vocês conseguiram fazer alguma coisa da trilha do Trello? Eu fui só aquela análise de personalidade, sabe? Aquele testezinho, do conhecer a ti mesmo. Eu tô lendo ainda, tô tentando entender ainda, devagar. Mas você recebeu a sua área de trabalho? Você teve acesso à Sim. sua área de trabalho? Você viu que Aham. tem um roteiro ali a ser feito, a ser Sim. observado? Vocês conseguiram chegar até onde exatamente nessa trilha? Você falou que ficou no primeiro. Foi. No Você, testezinho. Rui? Comecei só a ver que está até atrasado, né? Que tinha passado naquele dia, né? Sexta-feira, né? E eu fui lendo, fui vendo. Tem até umas datas, acho que tem que mudar lá com o pessoal lá do João, lá com as Anas, que ela mudou aqui algumas datas. Não, que ela mandou hoje no meu e-mail. Então, assim, estou acompanhando lá um pouco lá. Não, veja, com licença. Eu acho que eu não me expressei bem. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que você não entendeu o que eu perguntei. Então, eu vou perguntar de novo. Na sua área de trabalho, há uma trilha do Trello.
Certo. E você tem lá uma série de atividades que o João colocou lá do outro lado. Isso. Não é sobre esta série de Ah, atividades que eu estou falando. Eu estou Não. falando da trilha do Trello. Que é assim, Rui, vou sair daqui para fazer xixi. Então eu saio daqui, levanto, dou 7, 8, 9 passos, vou lá, levanto a tábua, baixo o zíper, tal, patum, 7 passos de volta, volto, sento aqui e faço assim, você fez xixi? Eu falo, sim, fiz xixi. Eu fiz todo esse processo para fazer xixi. Não, eu passei lá no banheiro para dar uma olhada, entendeu? Isso não é resposta. Entendi. Não fiz, não li, não vi. Comecei a ver Porque hoje. você. O Rui Não. foi atender demanda. É, Não, 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 não. Eu não estou criticando porque você não fez. ah, Eu estou te dando a mecânica para você entender que a partir do dia 1º de setembro, essa desculpa esfarrapada não vai funcionar. Você vai correto. ter que levantar a mão e falando assim: não fiz, estou atrasado, não consegui fazer porque hoje eu trabalhei 14 horas em cima do evento X, eu não tive condição de fazer. Por Certinho. quê? Porque vai chegar o momento em que, se você não está fazendo, que é o cerne da questão, se você não está fazendo, é que você precisa de braço. Se você não está fazendo, é porque outras pessoas não estão fazendo o que elas têm que fazer. E se as outras pessoas não estão fazendo o que tem que fazer e você está fazendo, e não é sua responsabilidade, eu tenho que mexer na estrutura. Pega o carro e vai lá no Expo agora. Eu falei, não tenho carro. Não, mas pega o carro e vai. Eu já entendi que você me mandou pegar o carro, só que eu não tenho carro. Me dá um carro que eu vou. Entendeu? Tem que dizer que ferramenta você precisa. Porque se eu não conseguir detectar no fluxo do seu trabalho, Lígia, no fluxo do seu trabalho, Cris, onde é que está pegando, eu não consigo ajudar. E não dá mais para a gente ter respostas aleatórias, respostas não conclusivas, respostas não objetivas. Porque eu não posso sentar na frente do investidor e do conselho de investidores e falar, eu estou dando uma passada por lá, estive, dei uma olhada. Não, eles não querem isso de mim, eles querem, você olhou o quê, fez o quê, qual o resultado, o que eu vou fazer com o fruto do que você me trouxe e qual é a sua opinião a respeito disso para que a gente possa avaliar. Eu não chego lá sendo genérico, eu chego lá sendo incisivo. Não apresentei porque não pude apresentar, não consegui apresentar, tenho dificuldade aí, e todo mundo tem dificuldade, não estou dizendo que é privilégio seu, nem meu, nem todo mundo tem. Mas a ideia do Trello, a partir do dia 1º de setembro, é parou onde? Parou com quem? Quem é o responsável? Quem foi colocar o sininho no pescoço do tigre? Quem era o responsável de fazer isso? Ah, era o Ronaldo. Então, você não fez? Não fez. Por que você não fez? Então, tenho algumas. Nós vamos agora começar a morder de forma diferente, porque se você tem a ferramenta, se você se organizou, ou se você está ativo no processo do aprendizado do que você precisa fazer, e você não consegue fazer, então preciso descobrir por que é que você não consegue fazer. Porque, em primeiro lugar, vem a pessoa, vem o ser humano. Em segundo lugar, vem o processo. E depois o efeito do processo. Quando você dá valor para o ser humano, mesmo que a pessoa tenha dificuldade no processo, você vai retreinando, você vai ajudando, você vai fortificando até que ela tenha condições de fazer. Pode ser que chegue num determinado limite, que levante a mão e fale, eu não consigo fazer isso. Ok, não tem problema nenhum. Eu também não consigo cortar corpos no IML, separar braços, estômagos, intestinos em vasilhas. Eu não consigo fazer isso. Eu levanto a mão e falo, eu não vou fazer isso.
Não é minha praia. Não consigo fazer isso. Não tem problema nenhum. Entenda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou com 61 anos de idade. 61 anos de idade. Eu não quero perder tempo com coisas que não me dão resultado, porque eu tenho mais o que fazer. E isso não vai dar resultado, eu tenho que parar. Porque eu não tenho esse tempo todo do mundo. Eu não tenho o mesmo tempo que tem a Lígia. A Lígia tem esse privilégio, a Cris tem esse privilégio, eu não tenho. Para mim, pão, pão, queijo, queijo. Aliás, literalmente, queijo, queijo, goiabada é o que eu adoro. Tem que ser assim. Então, a partir do dia 1º de setembro, nós vamos entrar num momento em que o básico precisa estar feito. O básico precisa estar feito. Não queremos nenhum curso na NASA, nada disso. Tire a expectativa, tire a ansiedade, tire aquilo que você está sentindo, e se você não está conseguindo, precisa de ajuda. Não morra na praia sem necessidade. Porque, amigos, a corda vai puxar. E se a corda vai puxar, vai chegar uma hora em que a cada um conforme as suas obras. Desculpe, é assim que a vida funciona assim. Não tem como ser diferente disso. Tá? Só não vale não pedir ajuda. Se tem dificuldade, pede ajuda. Se está sentindo, pede ajuda. Mas a partir de agora, as respostas têm que ter objetividade. Se eu colocar a resposta no chat GPT, a resposta não vai gerar nada, entendeu? Ela não vai ser frutífera. Então, lição de hoje. Vamos fazer o básico bem feito. Se não souber fazer o básico bem feito, repita a pergunta, pergunte de novo. Eu cansei, eu tive uma posição aqui na América do Sul, de uma multinacional, que eu sentei com o pessoal da Cidade do México, era todo mundo formado em Harvard, né, MIT e o caramba, e os caras começavam a falar as coisas, eu falei, não entendi. Repita. Eu não entendi o que você está falando. Mas, Ronaldo, isso aí você aprende em cálculo 3 ou cálculo 2 lá atrás. Eu falei, meu amigo, eu tenho a 8ª série ginasial, eu não fiz graduação nenhuma. Você tem que me explicar como é que você quer que eu faça esse cálculo. É só isso. Explicou? Explicou. Eu pegava o cálculo, ia para casa, ia para o quarto, ia para o hotel, pesquisava na internet, fazia pergunta para todos os universitários que eu conhecia. No dia seguinte, eu chegava para ele e falava assim, olha, eu acho que o que você falou foi isso. Correto? Correto, Ronaldo, exatamente isso. Eu falei, beleza, ótimo. Agora vamos para o próximo. Estou dando um exemplo prático meu de vida, que é para ficar mais fácil para quem estiver vendo esse vídeo, que é muito complexo, né? Ele estudou muito, ele fez 2 faculdades, eu não tenho nem a graduação. Então não tem justificativa. Eu sempre digo isso em treinamento, acho que ali já participou. Eu digo isso em treinamento. Não me venha com essa de que você é filho de rico, estudou em colégio de rico e teve faculdade de rico, porque não é o caso. Não é o caso. Então, quando você se prepara, você pode falhar. Mas quando você se prepara no básico, se fizer o básico bem feito, você pode chegar e falar, mês que vem eu vou dar um pulinho, tá? Vou dar um dedinho só. Daqui 1 ano, pode ser que você esteja quase no médio, mas não importa, desde que as funções que você aprendeu estejam corretas, bem feitas, com ordenamento, você vai aprendendo com o tempo a melhorar, mas as respostas precisam ser absolutamente na veia. Vou dar exemplo. Você conseguiu fazer vou dar um exemplo qualquer. Você conseguiu fazer a análise do custo deste produto assim, assado, cozido e frito? Você conseguiu fazer esta planilha? A resposta é sim ou não. Não.
Sim ou não? Não por quê? Porque eu não consegui formular as coisas. Bom, então nós precisamos te ajudar a aprender a fazer fórmula. Beleza, então vem cá, senta aqui. Ó, essa com essa dá essa com essa dá essa com essa dá essa. Tudo bem para você? Repete, faz aí, quero ver. Tá, errei. Ah, acertei. Bom, então agora pegou a manha? Peguei. Então agora vai fazendo isso até. Daqui a um mês eu vou chegar para você e falar: você conseguiu fazer aquela planilha de levantamento de custo naquele produto? Eu falei assim: não consegui, porque o fornecedor não me mandou os dados para eu fazer aquilo que eu precisava para colocar na planilha. Mas a planilha eu já sei fazer. Eu já não estou falando que eu não fiz porque eu não consegui fazer. Eu não fiz porque eu não consegui fazer, mas que não depende de mim, depende do outro. A caixa de entrada no Trello. Entrou o assunto, a ação pode ser minha e deve ser minha, a ação do que eu tenho que fazer, esperando resposta. Estou esperando o fornecedor me mandar para eu poder pegar esse dado e colocar na planilha e terminar a minha tarefa. Mas eu estou esperando a resposta. Percebe a diferença? Ou seja, quando você não tem a ferramenta, quando você não conhece a ferramenta, você normalmente trabalha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais, entre aspas, do que uma pessoa que conhece a ferramenta e faz com 2, tá feito. Então, é só uma questão de tempo e de limitação do escopo do que tem que aprender. Aprenda só o básico. E com o básico bem feito, lá na frente, quem sabe a gente consiga evoluir e ter o aprendizado com cada um da maneira mais fácil possível, da maneira mais dicas bacanas para você fazer coisas, talvez, que na sua cabeça é complicado, mas para o outro é super fácil. Né? Com o João Venâncio, de vez em quando, eu sento para ver os negócios com ele no Excel. Não, Ronaldo, faz assim, assado, cozido e frito. Eu falei, bem, prazer, Ronaldo Albertino, eu nunca tinha visto isso que você está me falando. Me ensina aí de novo, volta ao assunto. Como é que é? Isso, eu também não consegui fazer, não consegui replicar, mas eu não preciso também disso. Então, eu não preciso dessa firula tão grande, porque o que eu preciso é entrar, fazer o meu trabalho, entregar, passar, tal, e vamos para frente, vamos tocar o barco, certo? Não? Perguntas? Eu fiz lá a trilha do Trello, só que na minha trilha não veio o teste, que é o primeiro que pede. Aí ficou faltando fazer esse. Não veio a trilha. Vou compartilhar com vocês. Olha que interessante. Vou compartilhar a tela com vocês e vou ver agora por que não tem. Ó, vamos lá. Nós estamos aqui com RH. Aqui está. Essa é a sua área, certo? Não, essa não é a sua área. Essa é a área que eu compartilho com o BH Expo. Mas eu fiz, foi a trilha daqui, que está nessa área. Treinamento BH-RH. É o quinto quadro. Este. Você fez aqui. Isso. Só que Mas aí eu não você não encontrei tem, o mas teste. você não tem um quadro seu? Tenho, que é... Ai, tem que achar ele aí. Eu Tem que coloquei até achar ele aqui. Não estou achando. De qualquer maneira, vamos fazer assim. Deve estar em Quando não acho, templates. quando eu faço isso, atribuídos a Cris, BH Expo, Mas esse é o BH Expo público. RH. E você tem um trilha treinamento Trello. Tá. O seu pessoal, onde Então, está? o meu tá em template. Eu peguei foi em template. Então, observem o seguinte. Aqui, em analista DPRH, eu tenho a Lígia, a Cris, a Petrina, o Acácio, a Ana Paula e Ronaldo. E Edivar, né?
Ok? Muito bem. Você tem que ter um específico seu, que não é RH, é o seu. Aqui tem o do Rui, ó. O do Rui está aqui, tá vendo? É específico dele. Você precisa ter um específico teu. Hoje, você está em RH. Você está Isso. aqui. Você está aqui, tá vendo? E agora, você precisa ter um quadro que seja somente seu, aqui. Que não esteja na área de RH. E sim, somente seu. Como a gente faz isso? Vou fazer junto com vocês, para vocês verem como funciona. Vou pegar um quadro, eu vou pegar o quadro da Lígia para facilitar, para ficar mais fácil, ok? Vou pegar o quadro da Lígia, vou aqui 3 pontinhos, vou copiar quadro e vou dizer aqui DH Expo, Cris, e vou manter os quadros de template, vou tirar o manter quadros, vou criar e criei um BH Cris. Tá vendo? Neste quadro BH Cris tem o quê? Tem a trilha do Trello. Eu vou apagar para ficar mais fácil, depois vocês vão entender por que eu vou apagar. Pronto. Tem dashboard, também vou explicar. Entrada, ação, aguardando resposta e biblioteca. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou lá o que eu fiz com a Cris, está aqui. Analista, está aqui, Lígia. Vou pegar esta trilha, vou copiar esta trilha, criar lista. Ela vai criar uma segunda lista aqui. E eu vou agora mover esta lista. Para onde eu quero mover esta lista? Eu vou mover esta lista para BH Cris. Posição primeira. Pronto. Agora eu vou em Cris. E a lista da Cris está aqui. E vai até a 17, guia rápido. E nessa daqui você tem primeiro o primeiro, que foi aquele que você falou que não tinha. Ok? Correto? Vai. Tá. Então, a partir de agora, você tem coisas aqui que estão na sua trilha pessoal. Deixa eu explicar mais uma vez isso para não ter dúvida. Na sala do Rui, quem vai ver ele de cueca e camiseta é a esposa. Não é a Lígia, nem o Ronaldo, nem a Cris. Então não entra na casa dele, entendeu? O quadro dele só entra as pessoas que são íntimas a ele, ou nesse caso funcionalmente falando, superiores a ele, que podem ajudá-lo numa eventual saída de férias. Por exemplo, Rui vai sair de férias. Aí, o que vai acontecer? O Nelson vai entrar e tocar as coisas do Rui. Então, o que o Nelson vai fazer? O Nelson vai entrar no Trello do Rui e vai ver lá. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a data é essa, desse jeito, dessa forma, blá, 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 blá. Eu vou assumir o Trello dele, que é mais ou menos como se fosse o carro dele, que ele está tocando, e vou fazer as coisas em lugar do Rui até ele voltar. Se eu tiver dúvida, eu mando uma mensagem e tal, mas eu vou assumir o trabalho dele. E assumir o trabalho dele, em tese, o Rui teria que passar o trabalho para alguém fazer. De maneira muito simples, ó. Tal dia você tem que fazer tal coisa com tal fulano. Ó, não esquece que tal dia você tem que fazer tal coisa com lá. E aí, lá no tal dia seria isso, mas a pessoa nunca manda. Então, faz um dia antes, porque ele nunca manda no dia. Você tem que avisar com um dia de antecedência. Então, não é dia 15, é dia 13. No dia 13, você vai lá, liga para o fulano e faz. É isso que a gente faz quando passa o trabalho, quando vai sair de férias. Alguém que vai assumir a nossa função vai fazer isso. A ideia do Trello é exatamente a mesma coisa, só que você tem numa lista dizendo, olha, coisas de mudança de férias que eu tenho que passar para o Nelson, coisas que eu preciso fazer. Essas. Ou seja, quando você coloca isso num moto contínuo, quando você chega de manhã, vê a sua agenda, quando você vê as tarefas que você tem que fazer, quando você readequa as tarefas que você tem que fazer, e quando você começa a executar as tarefas que você tem que executar,
Você tem que levar em consideração que você tem que ter acesso a essa informação de uma maneira que seja fácil para você. Se você não tiver acesso a uma coisa, eu não posso te dar essa resposta, porque está lá no computador. Essa é clássica, essa é maravilhosa. Eu tenho que ver no meu computador. Eu pego aqui e te respondo na hora, que está aqui, no appzinho. Eu estou vendo tudo que está na minha área do Trello, está aqui. Que dúvida que você tinha? Está aqui, ó. Tá, pronto, está resolvido. Já respondi para você. Já está resolvido esse assunto? Pum, apaga o cartão porque já está resolvido. Já resolvi com você. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a desculpa de que está em algum lugar e que eu só vou ver depois, porque na hora que eu chegar lá é que eu vou ver, acabou. Acabou no mundo de hoje. Eu sou do tempo, vocês não lembram disso? Eu sou do tempo que eu ia na telefônica para ligar para minha tia. E ainda tinha que dar sorte dela estar lá. Porque podia que se ligar na casa dela, falar com ela, eu quero ligar para a Cris, telefone tal. Aí ela ligava, não me atendia, corria esse risco. Porque eu não tinha como falar com a minha tia. Eu tinha que ir até a telefônica para fazer isso, porque ninguém tinha telefone. Quem tinha telefone era rico. Hoje em dia você passa a mão no celular e liga para a pessoa na hora, ou então manda uma mensagem, você pode falar, não pode falar, ou seja, a nossa velocidade de comunicação, que eu tenho um curso específico sobre isso, que é sobre acúmulo de informação na mente humana, o mal que isso causa e as pendências que ficam na nossa cabeça ao final do dia. Fala assim, nossa, estou cansado, estou esgotado. Por que você está esgotado? Porque nossa, tanta coisa hoje. 90% das coisas que estão na sua cabeça não deveriam estar, porque aí você vai cansar mesmo. Deveriam estar em algum lugar que você pudesse acessar quando for possível acessar. Por isso que eu sempre digo, a resposta é, não fiz porque não tive tempo de fazer. Não consegui fazer, não dei conta de fazer. E aí precisa descobrir qual é o motivo que não deu conta de fazer. Porque com certeza não é má vontade, com certeza não é indisciplina, com certeza não quer ferrar a empresa, com certeza quer ser um bom profissional. Não é possível. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo nesse processo, nós precisamos aprender que é na nossa área de trabalho, que eu acabei de criar para a Cris, né? E que eu vou colocá-la, eu vou adicioná-la na área de trabalho dela, para vocês verem como é que eu estou fazendo isso. Eu venho aqui em compartilhar, coloco aqui. Qual é o e-mail que você está cadastrada? Qual é a nomenclatura que você está cadastrada? O meu? Vamos ver. É, Coordenação tag. coordenação tag. Isso. Adicionar. Coordenação tag. Vamos ver o que aparece aqui. Essa pessoa não aparece. A pessoa não aparece. Cris Ellen. Aqui. Pronto. Adicionei a Cris na área de trabalho dela. O que acabou acontecendo? Agora, nós temos duas pessoas na área de trabalho da Cris. A Cris e o Ronaldo. E quem é a pessoa imediatamente acima, A Ana Paula. dela? Ana Paula. O Acácio, E a Ana Ana. Paula. Está aí, adicionados. E aqui ainda caberia, no caso da necessidade da função, o Edivar, porque na ausência do gerente geral, quem toca o negócio é o Edivar, certo? Não, é o backup do Acácio. Pronto, está criada a área da Cris, e ela, então, a partir de agora, tem um dashboard, que é quais são as tarefas que estão responsáveis a ela. Eu vou rastrear as tarefas responsáveis a ela, vou personalizar, atribuídos Cris,
E a pessoa que vai entrar aqui é Cris Ellen. E todas as tarefas que estão atribuídas a ela, começar a rastrear. Pronto. Puxo isso para o dashboard e deixo aqui. Eu sei que tem 6 tarefas atribuídas a ela nesse quadro, e eu vou rastrear ainda mais. Eu vou rastrear as que estão atrasadas. As que estão atrasadas. Cris, está aqui, já está. Vencimento, começar a rastrear. Pronto. Trouxe para cá. Está pronto. Então, nós sabemos que tem 6 tarefas atribuídas a Cris, não tem nenhum cartão atrasado, e agora ela vai começar a mandar os cartões que ela entende que são individuais da área de RH para lá. Como ela faz isso? Ela vem aqui, vou dar um exemplo. Isso aqui. Finalizar orçamento de fotografia do comitê. Então, isso aqui é um trabalho que ela vai fazer, então ela vai mover, vai achar o quadro onde ela quer colocar, porque ela tem lá o quadro Cris, e vai colocar onde? Na caixa de entrada dela, e vai mover. Pronto. Isso saiu daqui e está na área da Cris, na caixa de entrada, e aí ela vai poder agora migrar do RH. Vou fazer mais uma vez, tá? Migrar do RH para a área dela. Vamos imaginar que seja esse o mural do comitê. É um trabalho da Cris. Então, eu vou mover, vou fazer aqui, colocar onde está BH Cris, onde eu vou colocar lista, qual lista? Vou colocar na caixa de entrada e mover. Pronto. Esta ação saiu daqui de revisão. Estou só dando um dado, depois você pode voltar com essa informação para cá, tá? Só para você ver como construir. Ó, ela está aqui na sua área de trabalho. E aqui, quando está na sua área de trabalho, significa que você tem 2 responsáveis. Um responsável é a Cris e o outro é a Ana Paula. E a data é dia 31 de julho, certo? Quando a Cris vai olhar o Power Up do calendário dela, tem lá, no dia 31 de julho, o mural do comitê executivo. Então, se ela entra hoje, que está aqui no azul, dia 15, e ela vai ver esse assunto que está atrasado, por exemplo, isso aqui está atrasado, né? Ela pode pegar e passar para o dia 17. Estou dando um exemplo qualquer, só para vocês entenderem. Do dia 31, ela pode ir para o dia 30. Pode ir para o dia 30, mudou a data. Então, quando você chega no seu dia, você abre a sua agenda, em tese, tudo que está aqui deveria estar listado. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil, para entenderem como funciona. Vou pegar o Power Up do calendário do Ronaldo. Ó. Eu já sei essas tarefas que eu tenho que fazer, quando tenho que fazer, hoje, por exemplo. Então, eu sei que essas pendências com o George, eu vou ter que puxar para cá, porque não foram feitas. A mesma coisa, rentabilidade. Por que não foi feito isso daqui? Porque isso aqui eu tive a resposta hoje, vai para quarta-feira, inclusive. E aí vamos passando as coisas para as datas que tem que passar e do jeito que tem que passar. Eu estou visualizando a minha semana, eu já sei o que eu tenho que fazer. Está mais fácil de trabalhar. Entenderam o raciocínio? Ou seja, quando a tarefa está lá, quando você é responsável por essa tarefa e quando tem uma data, em tese, muito em tese, só para deixar aqui mais claro, porque eu estou falando, vamos fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É a tarefa e o calendário. E aí você vai alterando a tarefa e o calendário. Fixe-se aí. Toma cuidado com isso. Fica exercitando. As outras coisas não estão indo bem do ponto de vista de não estou conseguindo fazer tal, mas essa manobra eu consegui fazer. Isso eu aprendi que fazendo um cartão, colocando uma data e me colocando como responsável daquele cartão, vai aparecer no calendário. Isso eu aprendi. Eu aprendi também que eu posso assinar esse calendário, que foi a aula anterior, eu posso assinar esse calendário na minha conta do Google, o que é maravilhoso, porque isso vai aparecer na minha agenda.
Quando eu abri a minha agenda, todo mundo tem que ligar para a mãe no dia do aniversário, não é assim? Tem o dia lá do aniversário de casamento, o dia que eu fiquei noiva, o dia que não sei o quê, tá, todo mundo tem isso, né? Então, precisa ligar, abrir a agenda. Percebam que o que eu estou querendo dizer é que a gente está voltando ao básico, do básico. E o básico, o óbvio, precisa ser dito. Aprendam isso nessa segunda aula. O básico precisa, o óbvio precisa ser dito. Mas é óbvio, né, Ronaldo, que todo mundo vê a agenda? Não é. Óbvio. Nem todo mundo vê a agenda. Aí chega no meio do dia, nossa, esqueci que eu tinha o médico às 11 horas, tal, não sei o quê, porque eu não vi. Mais ainda, no dia anterior, quando você vai, antes de você ir para o trabalho, o ideal, na noite anterior, antes de dormir, dica de sono, presta atenção, hein? Essa aí, valiosíssima. Anote. Quando você, à noite, antes de dormir, ao chegar em casa e tudo, você senta e fala assim, amanhã eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso. Está tudo em ordem, já está tudo anotado, tá. Então eu posso dormir em paz. Por quê? Porque se não está anotado, aquilo vai ficar na sua cabeça, você vai sonhar com aquilo. E o seu sono não vai ser bom. Por quê? Porque o seu cérebro vai ficar buscando a informação. Você deu o comando para ele de que você não pode esquecer, deu o comando que você não pode esquecer, o que vai acontecer? Você não vai esquecer. Vai ficar te enchendo o saco até amanhã, até você fazer aquilo, porque o seu cérebro funciona desse jeito. Lembrem do filtro de atenção no gorila. Se eu vi o gorila, eu não acertei o número de passagens. Se eu acertei o número de passagens, eu não vi o gorila. E se eu acertei o número de passagens e vi o gorila, então eu faço parte de 5% dos premiados eleitos que conseguem ter o filtro de atenção em duas coisas simultaneamente. Esses são os chamados excepcionais. Os extraordinários. Como nós estamos todos ordinários, nós estamos nos 95% que ou vê o gorila ou acerta as passagens, né? Então, isso é o básico do básico. Hoje vamos voltar ao básico. Calendário, se não fez, vai fazer, vai atrás, vai procurar. E e-mail, se não fez, vai lá, vai procurar e vai fazer. Está com dificuldade? Peça um help. Está com dificuldade? Quem é que consegue? Quem é que já fez? Pelo amor de Deus, quem é que conseguiu fazer esse negócio aqui? Levanta a mão. Pede ajuda para a Cris, pede ajuda para a Lígia, pede ajuda para o Rui, pede ajuda para... Quem fez isso aqui? Ah, fiz, pronto, já está fazendo isso daqui. E aproveite a oportunidade de tentar ensinar alguém que não saiba. Você, ao ler, você aprende 30%, ao escrever, você aprende 50%, ao ver, você aprende 70%, e ao ensinar, você aprende 95% da matéria que você está ensinando. Não sei se os números são mais ou menos esses, mas não foge muito disso aí, não. Quando você ensina alguém, 95% você está dominando a matéria da qual você faz parte. Ok?